Ela sabia que estava errado. Sabia desde o primeiro dia. E foi assim mesmo. O carro estava de lado na vala. A chuva batia tão forte que parecia que o mundo inteiro tinha desabado sobre aquela estrada. Ela mal enxergava a própria mão, mas enxergou o suficiente para entender que o que estava enterrado há décadas debaixo daquele chão tinha finalmente vindo à tona. Ela gritou o nome, dele até a garganta rasgar. O silêncio que veio depois foi o tipo de silêncio que não vai embora nunca mais. Você já ignorou um pressentimento que gritava para você parar e pagou um preço que não esperava? Curte esse vídeo e me segue, porque essa história vai te mostrar o que acontece quando a intuição fala mais alto do que o coração, mas a gente escolhe não escutar. Grota Funda. Esse era o nome da cidade. Não procure no mapa. Tem lugares assim pelo interior de Minas que parecem ter saído de um sonho ruim, onde o tempo anda diferente, todo mundo se conhece de antes de nascer e os sorrisos são gentis demais para ser verdade. A cidade tinha 3 coisas que a mantinham de pé: a igreja do Bom Jesus, a mercearia do seu Baltazar e a mineradora Avelar. A primeira dava esperança, a segunda dava crédito, a terceira dava emprego e uma quantidade enorme de assuntos que ninguém, em nenhuma circunstância, tocava em voz alta. Mas havia algo que ninguém entendia direito. O silêncio em torno da mineradora não era o silêncio comum de cidade pequena. Era o outro tipo. O que vem de medo. Benedita cresceu nessa cidade sem saber que era personagem de uma história que já estava em andamento. Bena, como todo mundo chamava, porque o nome completo era grande demais, segundo a avó. Olhos marrons que pareciam pretos dependendo da luz. Cabelo impossível. Voz que, quando subia de tom, fazia a galinha do vizinho entrar em colapso. Mas o que definia Bena de verdade era outra coisa. Algo que a avó Eulália chamava de o toque. Desde pequena, ela sabia quando alguma coisa estava errada. Não de jeito dramático. Era uma corrente fria no peito. Um aperto no estômago que chegava sem aviso e que nunca, nem uma vez na vida, tinha mentido para ela. Aos 7 anos, ela recusou comer o bolo da tia Donária numa festa. Bolo lindo, coberto de glacê rosa, cheirava a baunilha de longe. A tia ficou ofendida. Bena ficou de castigo, mas todo mundo que comeu aquele bolo passou o fim de semana de cama. A avó balançou a cabeça e disse: "Ela tem o toque, Donária. É melhor a se respeitar." Com o tempo, Bena aprendeu quando falar e quando ficar quieta. Mas o problema é que o toque não estava preparado para o que vinha a seguir. Os Avelar moravam no alto do cerro, atrás de um portão de ferro alto demais para qualquer coisa honesta. O casarão ficava encoberto por árvores antigas, de galho torto e sombra pesada, plantadas ali com a intenção de esconder. Era o que parecia. Gervásio Avelar, o patriarca, era um homem de poucos sorrisos e muita presença. O tipo que não precisava falar alto para ser obedecido. A esposa, Constância, aparecia nas festas da cidade com postura de rainha no exílio, rosto fechado, revelando exatamente o que queria. Coisa nenhuma. Tinham 3 filhos. Os 2 mais velhos eram cópias do pai. Frios, educados na superfície. O tipo de gente que sabe muito bem o que prefere não saber. O terceiro filho era diferente. E foi aí que tudo começou. Teodoro tinha 18 anos quando voltou de um colégio interno em Belo Horizonte. Magro demais. Olhos fundos. Com aquela qualidade de silêncio em volta que faz a gente querer entender antes de perguntar. Bena o viu pela primeira vez, numa tarde de terça-feira, sentado num banco de cimento perto do coreto, lendo um livro com lombada tão gasta que ela não conseguiu ver o título. Ele não. Levantou os olhos quando ela passou, e o toque disparou. Não era medo, era reconhecimento, como quando a gente escuta uma música que nunca ouviu, mas jura que conhece de algum lugar. Ela andou mais devagar sem perceber, e começou ali mesmo a tomar a decisão mais perigosa da vida dela. O que ela ainda não sabia era que Teodoro também estava sendo observado. A segunda vez que ela viu Teodoro foi na biblioteca municipal. 2 cômodos nos fundos da prefeitura. 342 volumes, segundo Dona Perpétua, a bibliotecária de toda a vida. Naquela tarde, Bena pegou um livro que já tinha lido 2 vezes. Ficou perto da janela.
E foi honesta consigo mesma. Não estava lá por causa do livro. Teodoro entrou. Foi direto à última prateleira. Ficou olhando os títulos por tempo demais. Puxou um, devolveu, puxou outro, devolveu também. Tá procurando alguma coisa específica? A voz dela saiu antes que ela decidisse falar. Ele virou, sem surpresa, sem constrangimento. Sempre. Uma pausa. Mas raramente encontro. O que você procura? Uma história que não termine do jeito que todo mundo sabe que vai terminar. Bena puxou um livro que ninguém pegava. Estendeu para ele. Esse aqui vai te surpreender. Ele pegou. Olhou para ela antes de olhar a capa. Você é a Benedita. Bena. Eu sou o Teodoro. Eu sei quem você é. Pausa. O tipo que pesa. Todo mundo sabe. Não era arrogância. Era cansaço. O cansaço de quem carrega um sobrenome pesado e não pediu para carregar. Bena entendeu isso na hora. E foi esse entendimento, não o rosto, não o silêncio, que começou tudo de verdade. O toque buzinou. Ela desligou. Esse foi o primeiro erro. As semanas que seguiram foram daquelas que a memória guarda com cuidado, mas que vistas de longe, a gente entende que estavam cheias de sinais que ignorou. Uma conversa na biblioteca que virava 1h30 sem ninguém perceber. Um encontro no mercado que virava uma caminhada sem destino. Uma tarde de sábado escutando Teodoro falar sobre um compositor e percebendo que não era a música que prendia. Era o jeito dele de falar. Aquela intensidade baixa de quem aprendeu cedo que entusiasmo demais tem custo. Grota Funda observou. Grota Funda sempre observa. A primeira a falar foi a Anunciada, vizinha de longa data, genuinamente bondosa, completamente incapaz de guardar qualquer informação por mais de 20 minutos. Via Bena com o menino a velar outra vez. A mãe de Bena, Marluce, nem virou o rosto da janela. 3 vezes essa semana. Você não acha que... Anunciada. Você tomou o café? Anunciada tomou o café, mas não ficou quieta. E quando as palavras chegaram até Bena, como sempre chegam em cidade pequena, ela ouviu tudo com paciência. O que não esperava era a conversa com a avó Eulália. Essa conversa ela não esqueceu mais. Eulália tinha 83 anos. Clareza de pensamento que envergonhava a gente metade da sua idade. Chamou Bena para ajudar no jardim. Pretexto antigo. Ficaram de joelhos entre as roseiras em silêncio, até que a avó falou sem olhar. O toque tá falando alguma coisa sobre esse menino. Bena arrancou um mato que não precisava ser arrancado. Tá. E você tá escutando? Tô tentando. A avó parou. Ficou olhando para as mãos cheias de terra. Eu tive uma amiga que se apaixonou por um homem errado na época certa. O toque dizia, a cabeça dizia, a barriga dizia. Pausa. Mas o coração faz o que quer, Bena. Sempre fez. E ela? Sumiu. Num aviso. Num... Explicação. O que aconteceu com ela? Eulália ficou olhando para a roseira por tempo demais. Ninguém perguntou com força suficiente. Não disse mais nada. E Bena ficou com aquela frase enfiada no peito como uma farpinha que dói mais do que o tamanho sugere. Naquele momento, ela ainda não sabia quem era a amiga da avó. Quando descobrisse, ia entender tudo. Teria sido mais fácil se Teodoro fosse o que todo mundo imaginava. Mas não era. Ele lia, não para aparecer, mas para sobreviver. Cozinhava com concentração de quem encontrou no processo uma forma de não pensar. Gostava de chuva de jeito concreto. Abria a janela, ficava quieto. Ficava em paz de um jeito que ela raramente via nele em outros momentos. E havia o peso. Aquele peso antigo que ela havia sentido desde o começo. Não era depressão, ela conhecia depressão. Era outra coisa. A tristeza específica de quem sabe alguma coisa que preferia não saber. Uma tarde, nos degraus da biblioteca fechada, ela perguntou: Você era assim antes do internato? Teodoro pensou antes de responder. Sempre pensava. Não me lembro de como eu era antes. O internato mudou você? Pausa mais longa. Não foi o internato. E não. Continuou. Bena deixou estar. Mas o silêncio dele estava dizendo mais do que qualquer frase. O que ela ainda não sabia era o que havia dentro daquele silêncio. E quanto tempo ia durar antes de vir à tona? Não era muito. 1 mês depois que os encontros viraram rotina, o primeiro desaparecimento aconteceu.
Miriam Lacerda, 22 anos, funcionária da mineradora. Não chegou em casa numa quinta-feira à noite. Grota Funda ficou sabendo antes do meio-dia do dia seguinte. Miriam foi encontrada 2 dias depois, numa estrada vicinal, 16 quilômetros da cidade, dentro do próprio carro, dormindo no banco de trás. Disse que saíra para dar uma volta e se perdera. O médico receitou repouso. A história esfriou em menos de uma semana. Mas Bena não esqueceu. Miriam era conhecida por ser sensata. Não era o tipo que sai para dar uma volta de noite e perde 16 quilômetros. Quando Bena tentou falar sobre isso com qualquer pessoa, bateu num muro. Encolher de ombro, mudança de assunto. Aquele olhar de quem aprendeu a não enxergar certas coisas. O toque estava gritando, mas ainda não era o pior. O pior veio 3 semanas depois. Raimundinho não apareceu. Numa segunda de manhã. Mecânico da mineradora há quase 2 décadas. 47 anos. Daquele jeito de pessoa que parece tão parte do lugar que a gente esquece que é uma pessoa de verdade. Esperaram um dia. 2. Uma semana depois, a polícia foi até a casa. Encontrou tudo no lugar. Roupa, cachorro, aposentadoria vencendo no banco. Sem rastro. Dessa vez, a cidade não esfriou. Dessa vez, o nome Avelar começou a aparecer, em voz baixa, em frases que começavam e não terminavam, em olhares que se cruzavam e se desviavam depressa demais. E foi dessa vez que Bena percebeu algo que mudou tudo. Teodoro soube do desaparecimento de Raimundinho antes de qualquer comunicado oficial. Ela não disse nada. Guardou, mas o toque havia parado de murmurar. Agora estava gritando. Os sonhos começaram nessa semana. Não eram pesadelos comuns. Eram piores. Tinham aquela clareza fria de coisa que é real sem ser real. No primeiro, ela estava no alto do cerro de noite, com um vento que vinha de baixo para cima, como se a terra estivesse respirando. No segundo, estava dentro do casarão. Nunca tinha entrado lá, mas no sonho conhecia cada corredor como se tivesse crescido nele. No terceiro, havia vozes num quarto escuro, vozes familiares, falando sobre algo que ela não conseguia ouvir direito, mas que deixava gosto de urgência na boca quando acordava. Em todos os sonhos, terra vermelha, cheiro de minério, e uma porta que ela não conseguia abrir. Bena não era mulher de ficar paralisada por sonho, mas esses tinham textura, temperatura. Ela acordava com a certeza de que havia algo tentando chegar até ela. E então veio a tarde que mudou o tom de tudo. Ela encontrou Teodoro no lugar de sempre e percebeu antes de ele abrir a boca que algo havia mudado. Mais pálido, mais fechado. Não o fechado habitual, esse outro. O que parece mais com assustado. Ficaram conversando sobre nada, até que ele disse, sem olhar para ela, você devia sair de Grota Funda por um tempo. Por quê? Visitar alguém, qualquer coisa. Teodoro. Ele finalmente olhou. No rosto dele, ela viu algo que não esperava. Não era raiva, não era frieza, era medo. O tipo que não é de coisa imaginária. Algumas coisas dessa cidade não são seguras. A voz saiu baixa, como se as palavras tivessem peso. E você faz perguntas demais. Sobre o Raimundinho? A expressão dele fechou tão rápido que ela quase duvidou ter visto o que viu. Sobre muita coisa. E sobre a sua família? Silêncio. O tipo que é uma resposta. Eu gosto de você, Bena. Com esforço. Por isso eu tô te pedindo. Ela devia ter saído. O toque dizia para sair. A avó Eulália diria para sair. Qualquer pessoa sensata teria saído. Bena ficou. E esse foi o segundo erro. Havia uma mulher na cidade chamada Zeferina Braga. Vendia ervas numa casinha no fim da Rua dos Jacarandás. Metade da população a tratava como curandeira. A outra metade a tratava com o desconforto reservado a quem sabe mais do que devia. Zeferina falava pouco, mas quando falava, as pessoas paravam de fazer qualquer outra coisa. Quando ela apareceu na porta, de Bena sem avisar, Bena soube que não era visita de cortesia. Entra. Zeferina entrou. Aceitou a cadeira. Não aceitou o café. Ficou olhando por um tempo, com aqueles olhos que calculavam mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você é besta ou corajosa? Porque eu tô tendo dificuldade de distinguir. Depende do dia.
Hoje é dia de uma ou da outra. Precisa escolher. Pausa. Você sabe o que é a família Avelar de verdade? Bena esperou. Gervásio não chegou aqui do nada. Veio de uma linhagem de homens que fizeram pactos que não tem nada de bonito. Minha avó foi testemunha de coisas que essa cidade escolheu esquecer. As mãos juntas no colo. Tem gente sumindo, Bena. E o sumiço não é de hoje. Raimundinho. É o mais recente. Mas não é o primeiro. Nem perto. O estômago de Bena contraiu. O que aconteceu com eles? Silêncio pesado. Essa é a pergunta certa. Mas eu não tenho a resposta certa. Levantou devagar. Só sei que você não quer descobrir pelo pior caminho. Uma pausa na porta. Aquele menino é diferente dos outros, mas diferente não significa separado. Sangue puxa Bena. Sempre puxou. Saiu. E Bena ficou com o café esfriando. E uma certeza te agradecendo no peito. Aquilo tudo era maior do que parecia. Muito maior. E ela estava no meio. Na sexta à noite, Bena fez algo que não deveria ter feito. Seguiu Teodoro. Não foi por acidente. Foi uma decisão deliberada. Não a de quem não tem noção do risco, mas a de quem avaliou tudo e chegou à conclusão de que ficar parada dói mais do que se mover. Ela sabia que ele saía algumas noites. Tarde. Voltava diferente. Naquela sexta, foi atrás. Manteve distância pela estrada que subia o cerro, entre as sombras, com o coração batendo num ritmo que não tinha nada de heróico. Era pavor disfarçado de determinação. Teodoro andava depressa, com o passo de quem conhece o caminho de olhos fechados. Entrou pelo portão lateral da propriedade. O menor, encoberto por cerca viva que Bena nem sabia que existia. Ela ficou do lado de fora, escutando. O vento fazia as árvores antigas rangerem com um som que tinha qualquer coisa de voz. Havia uma luz lá dentro, não no casarão, mas numa construção menor, separada, erguida com a intenção de não ser vista. E então, ouviu a voz de Gervásio Avelar. Não era a voz pública do patriarca. Era outra, mais baixa, mais escavada, com uma autoridade que ia além de qualquer hierarquia social. Ouviu Teodoro responder. A voz dele mais tensa, mais pequena. E então, uma palavra que o vento trouxe inteira, clara. Não. Dita por Teodoro, com uma firmeza que custou mais do que ela podia imaginar. E então Gervásio falou algo que ela não ouviu, e Teodoro respondeu. Ela não tem nada a ver com isso. O coração de Bena subiu até a garganta. Eram dela. Estavam falando dela. O toque disse uma coisa simples. Vai embora agora. Ela obedeceu. Desceu o cerro sem correr. Chegou em casa encharcada de orvalho e com a cabeça cheia de fragmentos que ainda não se encaixavam. Mas uma coisa havia mudado. A família Avelar sabia que ela existia. Com peso. Com consequência. E Teodoro estava tentando protegê-la. De dentro de uma jaula que ele próprio nunca havia conseguido sair. Nos dias seguintes, Teodoro sumiu. Não da cidade. A luz do quarto dele ainda acendia à noite quando ela passava pela estrada abaixo do cerro. Mas sumiu dos encontros. Não aparecia na biblioteca. Não respondia ao bilhete na fresta do coreto, a Chintus e a caixa de correspondência improvisada que os dois haviam descoberto por acidente. 3 dias. 4. Uma semana. Bena trabalhou. Deu aula de reforço, ajudou no jardim da avó, na mercearia, funcionou em piloto automático enquanto a parte de baixo da cabeça girava, conectando pontos. E foi assim, peça por peça, que o mosaico começou a aparecer. Uma frase que a avó Eulália tinha dito sobre a amiga, que sumiu. Um artigo num jornal velho de Belo Horizonte. 14 anos atrás. Um inquérito arquivado sobre irregularidades numa mineradora do interior. O nome parcialmente ilegível, mas as 3 últimas letras. Lar. Um relato de anunciada sobre um mecânico nos anos 80 que foi embora para São Paulo, mas ninguém nunca recebeu uma ligação, um cartão, sinal de vida. Bena ouvia, guardava, conectava, e o mosaico estava ficando assustador. Então, na noite do 10º dia de silêncio, uma pedra bateu na janela do seu quarto. Teodoro estava embaixo, encharcado na chuva que havia chegado sem aviso, com aquele rosto que ela havia aprendido a ler como alfabeto próprio.
O que estava escrito nele não deixava margem para dúvida. Desce. Ela desceu. Sentaram na cozinha. Luz baixa, ele falou. Bena ouviu sem interromper. O que ele contou foi pior do que ela esperava. A mineradora funcionava há décadas num regime que não tinha nada a ver com o que o papel mostrava. Havia galerias que não apareciam em nenhum mapa oficial, acessadas por trabalhadores selecionados por critérios que nunca estavam escritos em lugar algum. Trabalhadores que ganhavam mais, que assinavam documentos de confidencialidade. E quando alguém fazia as perguntas erradas, quando alguém ameaçava ir a alguma autoridade, essa pessoa sumia. Às vezes voltava, como Miriam, diferente, calada, com aquele medo específico que não se explica. Às vezes, não voltava, como Raimundinho. O que há nessas galerias? Teodoro ficou em silêncio. Eu nunca entrei. Mas você sabe o que tem. Pausa que confirmava sem confirmar. Sei o suficiente para saber que não deveria saber. Teodoro. Ele levantou os olhos. Culpa, medo, cansaço e alívio. O alívio torto de quem finalmente está largando um peso carregado sozinho por tempo demais. Meu pai usa essa mina como ferramenta. Para garantir silêncio. Para garantir poder. Tem gente lá embaixo, Bena. Gente que ameaçou. Gente que sabe demais. Pausa. E tem gente que nunca mais vai sair. O silêncio que caiu sobre a cozinha tinha peso. Físico. Por que você me contou isso? Porque você ia descobrir de qualquer jeito. E eu preferia que soubesse por mim. Pausa. E então mais baixo. E por que eu não aguento mais ficar quieto? Mas o que Teodoro ainda não havia contado era o que havia visto aos 10 anos. E isso ia mudar o significado de tudo. A evidência concreta estava embaixo, da terra. Mas Teodoro sabia de um mapa. Real. Com as galerias que ninguém devia conhecer. Estava num cofre no escritório de Gervásio. E o pai saía todas as quartas para uma reunião que durava o dia inteiro. Bena ouviu o plano se formando com uma parte fria e outra com as mãos tremendo por baixo da mesa. Isso é arriscado. Tudo o que vale a pena é seus irmãos e Valério vai à mina. Caetano fica na cidade, mas eu sei onde está as quartas. Os funcionários entram às 8, saem ao meio-dia quando o pai não está. Você mapeou tudo isso. Tenho tempo de sobra, não com humor, com tristeza. Na quarta seguinte, às 10 da manhã, com o sol quente e a cidade nos seus movimentos habituais, sem imaginar o que estava acontecendo no alto do cerro, os dois entraram no casarão dos Avelar. Não havia como saber que Caetano havia mudado sua rotina naquela semana. O interior era mais frio do que ela esperava. Cheiro de história guardada por tempo demais. Eles se moveram rápido, em silêncio. O escritório ficava no segundo andar, no fundo. O cofre estava atrás de um quadro. Teodoro abriu com dedos que não tremiam. Essa firmeza, não ausência de medo, mas recusa de deixar o medo ganhar, ela guardou para sempre. O mapa estava lá, dobrado em 4, numa pasta de couro. O que estava naquele mapa era o dobro, talvez o triplo, do que qualquer documento público mostrava. As galerias desciam. Fundo, mais fundo do que fazia sentido para a extração normal. Câmaras marcadas com símbolos que ela não reconhecia. Um corredor que terminava num ponto assinalado com uma letra. Teodoro apontou para o corredor mais fundo. É aqui. O que tem lá? Eu te conto depois. Precisa... E então o som chegou. Passos. Pesados. Ritmados. Vindo do andar de baixo. Os dois se olharam. Teodoro dobrou o mapa, fechou o cofre, passou o quadro no lugar numa velocidade que revelava que havia ensaiado esse movimento na cabeça mais de uma vez. A porta do escritório se abriu. Caetano Avelar. O rosto do pai quando o pai estava com raiva. Não a que grita, mas a que endurece e fica. Benedita, a voz quase gentil. Que surpresa! Teodoro ficou entre os dois. Ela veio me visitar. Aqui. Não era pergunta. Caetano olhou para o quadro, olhou para o cofre. Voltou os olhos para os dois. O pai vai saber. Disso. Ótimo. Teodoro com uma calma que era aterrorizante. Então não preciso eu contar. Saíram. A porta da frente fechou com um clique muito calmo para representar tudo o que havia acabado de acontecer. Na estrada abaixo do cerro, Bena puxou Teodoro pelo braço. O corredor, me conta. E aí veio a virada que mudou o significado de tudo o que havia acontecido antes.
Teodoro tinha 10 anos quando viu. Não deveria estar acordado, mas havia vozes abafadas chegando até o quarto, e a curiosidade dos 10 anos é mais forte do que qualquer aviso. Desceu em silêncio. Seguiu as vozes até o escritório. Fresta de luz debaixo da porta. Ouviu seu pai com outro homem. Uma voz que não reconhecia, falando sobre algo que uma criança de 10 anos não deveria entender. Mas ele entendeu. O homem era inspetor de uma agência que Teodoro, anos depois, aprendeu a identificar. Havia descoberto algo. Tinha provas, um relatório, e havia uma negociação acontecendo, não entre iguais, entre quem tem poder de fazer qualquer coisa sumir e está demonstrando isso em tempo real. Teodoro voltou para o quarto, não disse nada, e carregou aquela noite pelos 8 anos seguintes como uma pedra que crescia a cada vez que algo novo acontecia na cidade, e ninguém nunca dizia o óbvio. O internato foi ideia do pai. Não punição, separação estratégica. Um filho que nunca vê é um filho que não complica. Mas você voltou, disse Bena. Voltei. Por quê? Ele olhou para o céu que estava juntando nuvens. Porque em algum momento você tem que parar de fugir do que você é. Pausa. Mesmo que o que você seja faça parte de uma coisa que não queria ser parte. Bena entendeu então. O peso não era a tristeza, era a culpa. A culpa de quem sabe e não fez nada. Porque não sabia como. Porque era grande demais. Porque a criança de 10 anos nunca deixou de morar dentro do adulto de 18. Ela segurou a mão dele. Não disse nada. Mas o perigo estava chegando mais rápido do que qualquer um dos dois imaginava. E Gervásio Avelar não era o tipo de homem que esperava. Gervásio chegou em casa mais cedo do que o esperado naquela quarta. Bena ficou sabendo pela cadeia de comunicação de Grota Funda. A anunciada ligou para Marluce. Marluce ligou para ela. O patriarca havia voltado antes do previsto. Havia movimento diferente. No casarão, Teodoro sumiu. Desta vez, Bena não esperou. No dia seguinte, encontrou um bilhete na fresta do coreto. Uma única palavra. Cuidado. Naquela tarde, o delegado Horácio apareceu na sua porta. Horácio era o tipo de homem que havia escolhido a posição de nunca escolher. Educado, afável, inútil da maneira mais estratégica possível. Recebi uma queixa, entrada em propriedade privada sem autorização. Fui visitar um amigo, numa propriedade que não é do amigo. É a casa da família dele. Benedita, tom diferente. Você é inteligente. Sua avó fala bem de você. Por isso tô aqui de jeito amistoso. Pausa. Fica longe dessa história. Por favor. Que história, Horácio? No rosto do delegado ela viu exatamente o que esperava. O reconhecimento de quem sabe. E o desconforto de quem sabe e escolheu. Não fazer nada. Ele saiu sem responder. Bena ficou na varanda com o crepúsculo se espalhando sobre os telhados, pensando em quanto tempo ainda tinha antes que o preço desse silêncio fosse cobrado dela também. Não era muito. Ela sentia. E estava certa. A noite que mudou tudo veio 5 dias depois. Com chuva. Daquelas que chegam sem aviso. Vento que vira guarda-chuva do avesso. Água que não cai. Vem de lado e encharca em 30 segundos. Uma pedra bateu na janela. Teodoro estava embaixo, encharcado, com aquele rosto sem margem para dúvida. Desce. Ela desceu. Precisamos ir agora. Horácio não vai. Não, Horácio. Pausa curta, pesada. Tenho um contato na Polícia Civil do Estado. Mandei um e-mail há 2 meses. Hoje recebi uma resposta. O que eles disseram? Que o inquérito arquivado há 14 anos foi reaberto. Que precisam de uma testemunha que conheça a operação por dentro. Você. Eu. Seu pai vai saber. Ele já sabe que eu sei. A questão é quanto tempo até ele agir. E quanto tempo? Não muito. Bena pegou o casaco, o telefone, as chaves. Não pensou 2 vezes, não porque era brava. Estava com medo de um jeito que tomava espaço físico, dentro do peito. Mas havia um ponto onde recuar deixa de ser prudência e vira cumplicidade. Saíram pela chuva, e foi aí que as coisas saíram do controle. O carro era velho. A estrada era asfalto pela metade e lama pela outra. 12 quilômetros fora de Grota Funda. Os faróis apareceram. Primeiro um carro atrás, depois 2. Teodoro acelerou. Teodoro, eu sei. Quanto tempo até...
Não sei. A chuva aumentou. A estrada ficou mais estreita, velocidade alta demais. O carro começou a derrapar. Teodoro virou o volante. A vala à direita era mais funda do que parecia. O mundo girou. Não era o mundo. Era o carro inclinando, escorregando, indo de lado. Pararam com 2 pneus dentro da vala. A porta do motorista impossível de abrir. Os carros atrás pararam. As portas começaram a se abrir. Bena gritou, com a garganta inteira, com tudo. Gritou o nome dele pela janela arrebentada, na lama vermelha, na chuva que não parava. Teodoro estava vivo, corte na testa, aturdido, mas vivo. Saiu pela janela do passageiro. Os 2 escorregaram pela lama até a estrada. As portas dos carros escuros se abriram de vez. E então outros faróis apareceram na direção oposta. Uma van, branca, alta, com um adesivo no para-brisa que Bena demorou 1 segundo para conseguir ler. Polícia Civil, Estado de Minas Gerais. O que Teodoro não havia contado era que o e-mail de 2 meses atrás havia desencadeado muito mais do que uma resposta. Uma operação inteira, construída em cima de evidências que o Estado já tinha, mas que precisavam de uma peça interna para se completarem. A peça era ele. O encontro marcado na cidade vizinha nunca foi casual. Era a última etapa de um processo que havia começado antes de Bena saber que havia processo. Os homens de Gervásio chegaram tarde demais. Gervásio Avelar foi detido naquela madrugada. Os 2 filhos mais velhos no dia seguinte. A operação alcançou a mina, os documentos escondidos nos lugares que o mapa havia apontado e o depoimento de um homem que havia carregado 10 anos de culpa quieta e havia finalmente depositado esse peso no único lugar onde poderia virar algo útil. Raimundinho estava vivo. 1 semana depois, quando os investigadores alcançaram as galerias mais profundas, debilitado, diferente de como havia entrado, mas vivo, junto com mais 2 trabalhadores que a cidade havia explicado como fugas voluntárias, porque era mais fácil do que a alternativa. Miriam chorou quando ficou sabendo. Não de alívio simples, aquela mistura de alívio e culpa de quem sobreviveu e passou anos sem entender por que havia ficado quieta. Grota Funda não foi a mesma depois disso. Cidades nunca são, às vezes ficam melhores, às vezes ficam piores, às vezes ficam apenas mais honestas consigo mesmas, o que é uma forma de melhorar que dói antes de curar. A mineradora fechou. Houve crise. Mas o que acontece quando a única coisa que sustenta uma cidade é também a coisa que a envenenava? É que a cidade se vê obrigada a imaginar o que mais poderia ser. O seu Baltazar continuou. Porque crédito nunca havia dependido da mineradora. Havia dependido da confiança. E a confiança é mais durável do que muita gente imagina. A avó Eulália disse apenas uma coisa quando soube de tudo. No jardim, entre as roseiras, sem olhar para Bena. A minha amiga que sumiu chamava Perpétua. Bena ficou muito quieta. Perpétua. Sim, Dona Perpétua da biblioteca. É filha. Nunca soube o que aconteceu com a mãe. Ninguém soube. Uma pausa longa. Agora eu sei que estava certa. Bena foi até a biblioteca no dia seguinte. Dona Perpétua estava atrás da mesa como sempre, com a postura de quem passou a vida cuidando de livros que outras pessoas escolhiam. Bena entrou, sentou do outro lado e ficou lá, em silêncio, porque às vezes a presença é tudo que a gente pode oferecer, e é mais do que o suficiente. Teodoro ficou na cidade por mais 2 meses. Processos, depoimentos. Aquele peso burocrático de quem fez a coisa certa, como se a coisa certa precisasse de punição para ser legítima. Cumpriu tudo sem reclamar. Antes de ir para Belo Horizonte, havia uma universidade, havia um começo que era o primeiro da vida que ele havia escolhido sozinho. Os 2 andaram por Grota Funda de um jeito diferente, sem o peso do segredo entre eles. Era estranho andar levemente num lugar que havia sido tão pesado. Na tarde antes de partir, sentaram no banco de cimento perto do coreto, onde ela o havia visto pela primeira vez. "Você vai ficar aqui?" ele perguntou. "Por enquanto. Por enquanto ainda é muito tempo. Às vezes, por enquanto, é exatamente quanto a gente precisa." Ele olhou para ela. "Você tinha o toque desde o começo." "Tinha." E ignorou. "Ignorei." Pausa. "Você se arrepende?" Bena pensou por um momento honesto.
no medo, nos sonhos de terra vermelha, na vala, na chuva, no grito que havia rasgado a garganta, no Raimundinho que estava vivo, em Dona Perpétua que finalmente sabia, na avó Eulália entre as roseiras dizendo eu sabia que estava certa. Não, ele assentiu, não de surpresa, de confirmação. Nem eu. O sol desceu devagar sobre Grota Funda, com aquela luz que pinta as coisas antigas de um dourado que quase faz esquecer o custo. Quase. Bena ainda mora em Grota Funda. O toque ainda está lá. É parte de quem ela é. Tão fundamental quanto os olhos e o cabelo impossível. A diferença é que agora ela sabe uma coisa com mais clareza. O toque não existe para que a gente nunca erre. Existe para que quando a gente erra, e vai errar, porque somos todos criaturas de coração complicado e escolhas difíceis, pelo menos erre de olho aberto, com a consciência de que sabia o risco. E foi assim mesmo. Essa é a diferença entre besta e corajosa. Bena respondeu depende do dia, e ainda acha que estava certa, porque tem dias em que o toque grita para você parar, mas alguém que você ama precisa que você não pare. E nesses dias, a coragem não é a ausência de medo, é o que você decide fazer com ele, mesmo que a chuva venha de lado, mesmo que a estrada vire vala, mesmo que o mundo pareça de lado por um momento que não tem fim, porque no fim, quando a poeira baixa, a chuva para, e você ainda está de pé com os pés sujos de terra vermelha e a garganta rouca, o medo passa. O que fica é a escolha que você fez quando ele estava no auge. Pergunta a Zeferina se ela concorda. Ela vai dizer que sim, e depois vai te oferecer erva para isso, porque Zeferina tem erva para tudo.